Queridos irmãos e irmãs, boa noite a todos. Vamos agora aos nossos avisos de praxe, solicitando primeiramente que, por favor, mantenham os seus aparelhos celulares desligados e, em não sendo possível, que eles sejam mantidos no modo silencioso. E se houver necessidade de atender alguma ligação durante a nossa palestra, qualquer de vocês poderá retirar-se, fazê-lo de preferência à entrada da nossa casa e em seguida retornar aos seus lugares. Nós pedimos também uma atenção especial para que não haja consumo de alimento neste recinto ou em qualquer dos outros na nossa casa onde alguma atividade esteja sendo realizada. Solicitamos ainda uma atenção especial relativamente à água fluidificada. Nós estamos sempre reiterando isto, porque a água fluidificada trata-se da medicação, que é objeto de prescrição por parte da espiritualidade amiga e superior desta casa, que indicou de acordo com a necessidade que cada um de nós apresenta quando dá consulta espiritual. Solicitamos também a prece do silêncio. As pessoas às vezes não entendem e acham que nós somos pernósticos, cavernosos, porque insistimos neste ponto. Mas é de importância sumária. As atividades que aqui ocorrem, elas têm uma parceria, né, dos espíritos desencarnados com os encarnados. E para que esta comunicação, este intercâmbio ocorra a contento, faz-se necessário, é mister que haja o silêncio. Então nós pedimos o silêncio aqui, terminando a palestra, que se mantenham em silêncio, na fila para o tratamento desobsessivo, que o silêncio permaneça e sempre reforçando a atenção para os aparelhos celulares. Nós estamos também aqui sempre a falar das nossas campanhas, que são apenas uma parte das atividades desenvolvidas na ala social do Centro Espírita Manuel Quintão. Estas campanhas, existem 4 que são permanentes e existem outras que são esporádicas. As campanhas permanentes consistem da distribuição de enxovais para bebês de mães carentes que habitam aqui na nossa comunidade, que, conforme a gente pode perceber pela entrada, é uma comunidade bastante carente, materialmente, espiritualmente e emocionalmente falando. Então, as campanhas têm esses itens materiais, mas ela tem um cunho também de acolhimento, de atenção, que essas pessoas precisam muito. Temos uma outra campanha que é a distribuição de cestas básicas. Estas são distribuídas com famílias carentes também desta mesma comunidade e que são cadastradas aqui na nossa casa. Nós temos ainda as campanhas que assistem a 2 instituições, que são um asilo e um orfanato, os quais se chamam respectivamente o Lar de Jesus e o Lar de Maria. O asilo abriga senhoras idosas e apenas senhoras. Com relação ao orfanato, é diferente. Nós temos lá crianças desde tenra idade, nós temos desde bebês até adolescentes e de ambos os sexos. Para suportar estas campanhas, nós contamos sempre com a ajuda dos trabalhadores da nossa casa, daqueles que nos visitam, dos nossos frequentadores mais assíduos, daqueles esporádicos, e qualquer um que deseje contribuir poderá ver a lista com os itens que se encontra fixada nos nossos quadros de aviso e poderá também contactar Quitéria, Daniele ou Carmen, que estas pessoas poderão dar-lhes informações também acerca das mesmas. E nós estamos com uma campanha agora que é anual, que é a Festa do Natal, daqui da nossa, a campanha Festa de Natal, né, do nosso centro. Esta festa realizar-se-á no dia 17, às 14 horas, e nós ainda estamos a pedir, né, quem puder colaborar. Nós precisamos de lençóis de solteiro e casal, de toalhas de banho, de roupas masculinas e femininas que abranjam a faixa etária de 1 a 16 anos
e de sapatos de diversos tamanhos. Quem quiser contribuir com esses itens, roupas e sapatos, por favor, procure Quitéria, porque ela tem uma listagem com o quantitativo exato e a numeração relativamente aos calçados e ao vestuário. Precisamos ainda de cuecas e calcinhas, de brinquedos, jogos, de preferência jogos educativos. Precisamos também de cestas básicas. Essas cestas não fazem parte daquela campanha permanente, mas é que nesta época nós também distribuímos com algumas famílias cestas na festa de Natal. Precisamos ainda de material de higiene pessoal e uma atenção especial para aqueles que puderem colaborar com as guloseimas, porque se vocês vierem participar, verão que o quantitativo de pessoas é grande e nós temos muitas crianças e, como sempre, elas são fissuradas, né, nas guloseimas de praxe. Então, pirulito, pipoca, chocolates, bombons de uma maneira geral, salgadinhos, é muito bem-vindo. E com relação à nossa festa, quem puder ajudar, quarta-feira próxima, ou seja, depois de amanhã, a partir das 9 horas, quem tiver disponibilidade e quiser vir para nos ajudar com relação ao embrulho dos presentes, será muito bem-vindo. E nós temos ainda não é uma campanha, mas é uma obra grandiosa que o Centro Manuel Quintão encampou, atendendo a uma solicitação da espiritualidade superior, que é a construção da nossa creche, a creche Manuel Quintão. Essa obra está em vias de terminar e ela fica localizada em Sítio Novo, em Olinda. E para esta obra nós contamos também com as contribuições e existe uma lavra produzida por trabalhadores da nossa casa, de diversos títulos psicografados, e toda a renda obtida com estes títulos é revertida para a construção e, posteriormente, para a sua manutenção. Então, nós estamos sempre trazendo esses livros para que vocês conheçam, se familiarizem e, se quiserem, adquiram. Nós temos aqui o livro Perguntas e Respostas, do nosso irmão Cláudio Selva. É aquele que responde na última segunda-feira de cada mês, é com Cláudio Selva. E na última sexta é com o nosso irmão Henrique Mota. Temos ainda da nossa irmã Carla Júlia, diversos títulos. Este é o mais recente, que é Transcendência. E nós temos dela também uma coletânea que trata de 4 títulos, são 4 volumes. É Caridade, Fé, Esperança e Coragem. Aqui está o volume 1, que trata do tema caridade. E do nosso irmão José Ciro da Penha, infelizmente, além da notícia pelo espírito Chateaubriand, nós não temos mais e não sabemos se será reeditado, mas qualquer notícia a respeito nós lhes repassaremos. Ainda do nosso irmão nós temos Noites e Dias pelo espírito Tobias Barreto. Temos o livro de Danuzi, que é este aqui. Temos o Sou Amor, Trago-te Amor, pelo espírito Satya Sai Baba. São 2 volumes. Eis aqui o volume 1. E temos ainda do nosso irmão José Ciro da Penha, o Clube das Rosas, que também consta de 2 volumes. Este aqui é o volume 1. Nós estamos agradecidos antecipadamente por toda e qualquer contribuição relativa à aquisição dos livros, às nossas campanhas, relativamente à presença de todos vocês aqui. Nós gostaríamos de dizer que é com um imenso amor, com muita alegria, com muito zelo, com muito carinho, que nós recebemos a todos vocês. Sintam-se sempre muito bem-vindos. E qualquer coisa que vocês precisarem de informação acerca do que é posto aqui, pode procurar qualquer um dos nossos trabalhadores que se encontram identificados, que nós teremos o enorme prazer em lhes atender. Se não pudermos, passaremos para quem de direito. E nós gostaríamos de desejar a todos, novamente, que a noite seja auspiciosa, que os trabalhos ocorram a contento, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e que assim se mantenham. Obrigada.
Queridas irmãs e irmãos em Cristo, boa noite a todos. Boa noite. Sem raiva, gente. Alegria, eu sempre falo isso e não canso de falar. O espírita tem que ser constantemente feliz. Por quê? Porque ele aqui aprende porque sofre. Aqui vai tirando a venda dos olhos e vai entendendo o porquê do sofrimento. Que nada acontece por um acaso. Tudo tem uma razão de ser. Hoje nós temos à nossa mesa Laurinete, que fará a prece final dos trabalhos, nosso irmão e amigo Pietro, que levará o tema 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Este irmão de vocês que me deram aqui pequenos comentários sobre dos espíritos, não é? Progressão dos espíritos. Então eu inicio recordando uma questão que, se não falha a memória, é a número 115 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: Deus criou os espíritos bons e outros maus? Não. Todos nós somos criados por Deus, simples, ignorantes para as coisas da ciência, e a cada um de nós deu Ele uma pequena missão. E também nós somos dos seres da criação, quando atingimos a condição de seres hominais, depois de passar do mineral, vegetal, animal, até chegar no hominal, somos os seres inteligentes da criação. Isto quer dizer que, além desta missão que Ele nos dá, nós temos a inteligência. E ainda temos também liberdade, livre-arbítrio. Então, se somos criados simples, ignorantes para as coisas da ciência, mas com essa inteligência, com esse princípio de inteligência e com liberdade, aí é que começa a aparecer a progressão de uns não é a mesma para outros. Por quê? Porque muitos utilizam a sua inteligência, a sua liberdade para o mal. Nós temos um exemplo muito grande aqui hoje, não é? Se a gente pegar a grande parte dos nossos políticos, não é? Que estão aí dilapidando o erário público, tirando da mesa dos pobres o alimento, fazendo e acontecendo, juiz que se julga superior, é preso em ato que não condiz com a condição de um juiz, sem carteira, embriagado, e ainda faz com que aquela pessoa que autuou pague uma indenização a ele. Infelizmente, é aquilo que a gente diz, a lei dos homens é falha, mas a lei de Deus não. Então, cada um de nós hoje estamos plantando o nosso amanhã. Muitos estão iniciando hoje no conhecimento desta doutrina, porque nós aprendemos constantemente e não paramos de aprender que aqui neste planeta que se chama Terra ainda é um plano de provas e expiação. E o que significa prova? Muitos jovens estão hoje fazendo exame de vestibular, não é? Através das provas, eles estão se creditando para fazer um curso superior. Nem todos alcançam, não é? Muitos ainda não aprenderam o que deviam, outros conseguem mais rapidamente. Então, a progressão do espírito está no bom uso, na boa aplicação da sua inteligência, do seu livre-arbítrio. Muitos são inteligentes para fraudar, para enganar, como a gente vê diariamente na mídia,
quadrilhas e mais quadrilhas, fazendo provas, vendendo provas. Para quê? Então, aquele que passou dessa maneira, aquele que conseguiu entrar no lugar de um que estudou, né, ele vai saldar seu débito. Pode ter a certeza. Aquilo que o Pai Celestial plantou é para todos. Não tem preto, branco, rico, pobre, todos somos iguais perante Deus. Todos. Se hoje eu estou amargando não ter pai, não ter mãe, não ter conhecido meus pais, se eu entro na doutrina e começo a entender que, quem sabe, se eu, na minha vidas anteriores, existências anteriores, eu não os maltratei, eu não os eliminei, eu não os desprezei. Então, se não estivermos a passar por uma prova, não é? Porque muitos têm condições de dizer: eu quero passar pela prova da pobreza, eu quero passar pela prova da riqueza. Outros não conseguem isso. Eles reencarnam já determinado que prova vão passar. E à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo. E eu estava conversando com duas senhoras ainda há pouco e achei maravilhoso o diálogo delas comigo, porque comungam com o meu pensamento que a religião do Cristo é amor. Deus nos enviou o Mestre Jesus, e aqui ele veio há mais de 2000 anos e nos legou algo que se chama amor. Então, não é dizer eu sou católico, apostólico, romano, eu sou evangélico, eu sou budista, eu sou espírita, estou salvo. Não, eu me lembro disso quando eu iniciei há 30 e tantos anos atrás no Seara de Deus, no Janga, e nós tínhamos a responsabilidade de coordenar a fila do passe. Chegou um companheiro e disse: Cláudio, está vendo aquela senhora na fila? Eu digo: estou. Pois ela na quinta-feira está aqui na Casa Espírita, no sábado na Igreja Evangélica, no domingo na Igreja Católica. Eu digo: e é? Aí eu fiquei curioso, né? Aí um dia lá vem ela conversar comigo. Eu digo: dona fulana, é verdade que a senhora na quinta está aqui, no sábado na Igreja Católica, na Evangélica, no domingo na Igreja Católica? Ela disse de pronto: é verdade, meu filho, quando eu morrer estou salva. Será que é quantidade? Não é? Toda religião que pratica o que Jesus ensinou é boa, mas nós precisamos do norte. Nós precisamos entender por que eu sofro. Desculpa. Eu sofro porque algo eu fiz para merecer o sofrimento. Eu hoje estou pagando pelos meus erros do passado, ou talvez até dos meus erros do hoje. Então, o que eu tenho que fazer? Recuperar o tempo perdido. Então, o Espiritismo me conduz, tirando a venda dos nossos olhos, para dizer: te esforça para que amanhã sejas um pouquinho melhor do que hoje. Isso continuadamente. Não basta vir à casa espírita, não basta tomar passe, fazer desobsessão, tomar água fluidificada, se nós não modificamos a nossa tela mental. Se o nosso pensamento continua de guardar raiva, ódio, vingança, de desejar mal ao próximo. Então, estamos fazendo um trabalho e constantemente temos que fazer reflexão. Como foi meu dia hoje? Antes de colocar meu corpo para o descanso que se faz necessário, lembrar que o espírito não precisa repouso. Então faz uma oração, faz uma reflexão,
pensa assim: meu Deus, eu tratei mal fulano, tratei mal fulana, amanhã vou pedir desculpa. Eu fiz algo errado no trânsito, no trabalho, pensei mal de alguém, fui maledicente. Então, são reflexões que nós devemos fazer e fazer uma prece. Senhor, que as boas espiritualidades possam me conduzir, para que eu possa aprender na espiritualidade, para que eu possa realizar meus trabalhos assistenciais, para que eu possa ter meu refazimento espiritual. Pensamento positivo, gente. As novelas que aí estão só ensinam o que não presta. A mentir, trair, matar, enganar, roubar. Começa às 5, vai para as 6, para as 7, para as 10 e por aí. Toda ela é igual. É uma gestação. A família não conversa mais. A família, cada um para o seu lado. Crianças de 12, 13 anos, conheço demais, engravidando, sem saber a responsabilidade do que é colocar um ser no mundo. Então é preciso que a gente entenda que, intelectualmente, nós estamos muito bem, obrigado. Tudo que o homem está criando aí, as invenções, é para nosso deleite, mas também é para nossa derrocada. Se você vai para um restaurante, cada um está com um tablet na mão, 2 casais. Eu já vi até, olhei, passei o olho, o cara perguntando à mulher o que é que ela ia pedir de prato. É possível um negócio desse, gente? Ninguém conversa mais. Se você está num canto, pelo amor de Deus, vamos prestar um pouco aquelas que Deus nos confiou, que temos responsabilidade com nossos filhos e filhas. A progressão do espírito dependerá do seu bom uso, da sua liberdade e da sua inteligência. Todos nós a temos. Não vamos gastar em coisas que não nos dão um novo dia, um novo alento. Estaremos sempre encontrando em cada um daqueles que aqui frequentam um amigo, uma amiga. E faça sempre essa reflexão, porque é dando que nós vamos receber. Muita paz. Oremos todos. Senhor Jesus, mais uma vez te buscamos através da oração. E mais uma vez recordando que um dia dissestes: quando 2 ou mais pessoas reunidas estivessem em teu nome, aí tu estarias. É com esta certeza, Senhor, que estás dentre nós. E com esta certeza te pedimos que nos auxilie nesta caminhada tão árdua e difícil, como criaturas devedoras que ainda somos. Ilumina o nosso irmão que vai utilizar da palavra. Ilumina todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. E permite que possamos iniciar os trabalhos desta noite, gozando da plenitude de tua santa e divina paz. Com a palavra, nosso irmão e amigo Pietro. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer sempre estar aqui na tribuna, proferindo um estudo, porque a responsabilidade da vinda até aqui à frente é muito grande. Primeiro a gente tem que estudar, e aí aprender, e depois tentar passar aquilo tudo que a gente estudou. É muita coisa. O tema que nos foi dado hoje, 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma maldade, digamos assim, no bom sentido, porque seriam necessários, eu estava falando com o Leandro, pelo menos 27 palestras
28 palestras para serem faladas dos 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. É muita pretensão querer resumir os 150 anos desses 28 capítulos, né, desse livro da codificação, em uma palestra de 45 minutos. Mas nós fizemos uma concatenação, um resumo, bem resumido, para poder a gente tentar falar alguma coisa sobre esse tema. Para iniciar, sempre temos que voltar, né? Voltar no passado seria uma redundância, né? Mas temos sempre que voltar no tempo para entendermos o que é que nós estamos fazendo aqui. Na palestra anterior eu falei de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Essa é a palavra que sempre norteia todo o pensamento da humanidade durante todos esses tempos. E na hora que nós vamos falar no Evangelho segundo o Espiritismo, na realidade vamos falar sobre o Evangelho de Jesus, a gente tem que voltar nessa questão do tempo para a crença no monoteísmo, na crença no Deus único. Na antiguidade existia o politeísmo, que seria uma crença em vários deuses, né? Tinha o Deus da chuva, o Deus do amor, o Deus da guerra. Cada fenômeno da natureza, cada sentimento humano era denominado a ele um Deus que dominaria tudo isso. E aí, na programação do planeta Terra, para a sua educação na crença num Deus único, numa força criadora, né, que aí a gente tem que, no momento que a gente começa a estudar, o Espiritismo ele nos proporciona muito isso, a perguntar, né, o porquê das coisas. Na religião na qual professávamos, eu lembro que certa feita eu fui fazer algumas perguntas e o religioso, à frente dos estudos, disse: olha, é assim porque Deus quis, e acabou, né? Então ficou aquele bloqueio, e um dia, para chegar na casa espírita, demorou um pouco, porque nós fazíamos uma certa analogia de espiritismo com Umbanda, com aqueles rituais, e tínhamos um certo medo de ir na casa espírita. Eu lembro como hoje, que eu queria ir, mas tinha medo. E o primeiro lugar que eu fui foi em Olinda, no Centro Espírita, que eu não lembro, em Bairro Novo, não lembro o nome. E fiquei impressionado, né? Não tinha nada demais. Hoje em dia, nós aqui estamos gravando todas essas palestras, elas estão sendo divulgadas pelo Facebook. Com o tempo aí, nós estamos aos poucos divulgando para todos. Mas eu, com alguém que eu converso que não conhece o que é o Centro Espírita, eu digo: olha, acesse o Facebook, coloque CEMQ, CEMQ, que é a abreviatura de Centro Espírita Manuel Quintão, no YouTube, que você vai ver, já tem umas 18 palestras, você vai ter uma noção do que é um Centro Espírita, né? E aí já tiveram alguns resultados de algumas pessoas que dizem: eu vi, é feito um auditório, né? Tem palestra. Eu digo: porque as pessoas ainda têm uma certa ignorância quanto ao que é que acontece dentro de uma casa espírita. E aí eu fui no Centro Espírita e fiquei fascinado, né, com a palestra, com o passe, e comecei a frequentar. Eu fui em Olinda, morando aqui em Boa Viagem, comecei a frequentar em Candeias o Centro Espírita Chico Xavier, que era uma verdadeira faculdade, uma verdadeira escola. Eram palestras que me impressionaram muito, e eu levava caderno e papel e sempre anotando e pesquisando e consultando. E aí eu vim descobrir que, para eu tentar entender a doutrina espírita, como qualquer ciência, eu tinha que ler a base. Não adianta a gente querer estudar engenharia se não ler cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Né? Não adianta eu querer fazer medicina se eu não estudar o básico da medicina, e assim qualquer outra profissão, qualquer outra ciência. Eu tenho que estudar a base, porque na hora que eu chego, no caso da engenharia, a falar de um cálculo, de uma construção por conta da massa, do metro quadrado, onde é que eu vi isso? Na base. Eu tenho que voltar para a base. Então, muitas pessoas entram na doutrina espírita, começam a frequentar o centro espírita e leem obras, romances, né, obras muito leves, muito doces, muito gostosas de ler, e tem, às vezes, preguiça de ler a codificação. Preguiça, eu digo, porque é uma leitura um tanto quanto chata, entre aspas, porque é uma leitura mais técnica, é um estudo, não é um romance. Mas é necessário que se leia para que se entenda o que é que acontece numa doutrinação aqui
na hora da desobsessão. É necessário que se leia para que se entenda o que é que acontece após a morte, né? O que é que acontece com as obsessões, e saber enfrentar e saber até responder qualquer questionamento que seja feito. Então, a gente aqui bate muito nessa questão da leitura, né? Porque ela é edificante. O motivo de vocês estarem aqui é o esclarecimento. Então, a gente às vezes parece um tanto quanto chato quando fica insistindo nesse ponto, mas é tão chato quanto os professores quando insistiam que a gente estudasse e chegava na hora da prova, vem a recuperação, né? Ou a gente é reprovado, e aí o que acontece? Aqui não vai ter chance, né? A reprovação vai ser na hora da nossa morte, né? No nosso desencarne, aonde vai ser cobrado, né? Quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, o início do monoteísmo aqui no planeta Terra ele deu-se da figura de Adão, não é? Adão nada mais foi do que uma figura criada, uma história criada para a humanidade, quando a humanidade era uma criança. Então, não se tinha como explicar da teoria da evolução de Charles Darwin, né? da evolução da espécie humana, da evolução do planeta Terra, como é explicado na base, na Gênese, no livro da codificação. E aí criou-se a história de Adão e Eva, que foi tirado, feito um boneco de barro, Deus soprou, deu vida e tudo mais. Tudo isso, né, ao estudarmos aqui na Casa Espírita, nós vemos e realmente somos confrontados com a realidade, né, com a lógica. E aí a gente começa realmente a entender que aquilo foi uma história contada, como a gente conta uma história para uma criancinha, quando vai ser, como é que foi a concepção, né? Papai do céu, cimentinha, barriga de mamãe, cegonha. Adão e Eva foi uma história. Adão e Eva, o Adão ele foi o precursor, né? Foi ali o ponto de início da cultura do monoteísmo, do Deus único. E aí, seguindo Adão e Eva, veio Moisés, aonde era o povo hebreu que era escravo dos egípcios, né? E aí ele libertou esse povo e iria os levar para a terra prometida, né? E na figura sempre guiado por Deus, né? Só que o Deus que o guiava na época não era Deus como a gente imagina, né? A gente sempre imagina Deus, pelo menos na minha concepção, Deus era um senhor de barba, né? Com os anjos ao redor. E aí, na doutrina espírita, a gente vem saber que Deus é uma força, é uma energia. A gente não tem nem condições de inteligência de entender o que é Deus. Isso é dito na codificação, né? E a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, da codificação, né, da base, ele diz que Deus é a inteligência suprema, vírgula, causa primária de todas as coisas. E aí, essa força, ela não é um homem, não é uma mulher, não é um velho, não é uma nova, né? Deus é uma energia, Deus está em todos nós. Jesus mesmo dizia, sois pequeninos deuses, né? Podeis fazer muito mais do que eu faço, né? Então, Deus está no passarinho, está na água, está no sol, está no vento, está em tudo. Deus é uma energia, um conjunto de forças, e está em todo o universo, né? A questão da Terra, do planeta Terra, onde até alguns séculos atrás pensava-se que a Terra era o centro do universo, né? E Carl Sagan, ele veio e disse uma frase muito própria, que ele disse que a Terra é um cisco de uma poeira cósmica, né? E se você quiser saber o tamanho da Terra, você vai na praia, pegue um grão de areia, coloque na mão. Esse grão de areia é o Sol, não é nem a Terra. E a Terra é centenas de vezes menor do que o Sol. E os outros grãos de areia de todas as praias do planeta Terra são as estrelas que tem no universo. Então é de uma grandeza assustadora para a gente, e que às vezes acha que tudo isso aqui é muito grande. O Brasil é muito grande, a América Latina é muito grande, o planeta Terra é muito grande, né? E na hora que você vai para o espaço, você vê que a gente não é nada, é um pixel, é um ponto, que Carl Sagan chama do pálido ponto azul. E essa questão de Moisés, ele veio dominar um povo bruto. Na época, então, tinha que ser um Deus bruto, né? Um Deus rude, um Deus castigava, que mandava matar, que mandava saquear, né? Tudo em nome da prosperidade, né? Da terra prometida, e tentando dominar aquele povo bruto. Em seguida veio Jesus, e aí, aonde Moisés chamava Deus de Senhor, né?
Jesus veio e chamou Deus de Pai, onde Moisés dominava com a força, Jesus veio e dominou com o amor, né? Jesus nunca gritou, bateu, nunca fez nada de mal com ninguém. Só a presença dele era tão forte que as pessoas se sentiam, sentiam a superioridade espiritual de Jesus. E nessa sequência, né, do monoteísmo veio o espiritismo, né? O espiritismo, muitas pessoas às vezes me questionam e dizem que o espiritismo ele se acha superior às outras religiões, né? E eu digo muito pelo contrário. O espiritismo ele veio para colaborar, ele não veio para dominar como as religiões querem, né? Cada uma quer que o Deus seja o seu Deus, não o povo de Deus. Esse povo aqui é o povo de Deus. Não, todo povo é povo de Deus. O índio é povo de Deus, o ladrão é povo de Deus, o traficante é povo de Deus, né? Aqueles que matam, que decapitam as pessoas são povo de Deus. Todas são criaturas de Deus, né? Uns mais e outros menos evoluídos, mas todos são criaturas, né? Criadas pela força criadora chamada Deus. E aí a gente, antes de entrar no tema do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem que ler um pouquinho, tem que entender um pouquinho do que é o Antigo Testamento, do que é o Novo Testamento, né? No Antigo Testamento eu coloquei alguns tópicos, né? Que era o Deus da guerra. No Novo Testamento, Deus do amor ao próximo, né? Não façais ao próximo aquilo que não quereis que fosse feito a ti mesmo. Chamava-se Deus de Senhor, no Novo Testamento, Deus de Pai. Ofereciam-se animais em sacrifício, né? Eu acho engraçado que as religiões que usam o Antigo Testamento como livro dogmático, né, como livro de uso da religião, eles tiram só aquilo que é interessante para eles. Mas se você pegar o Antigo Testamento e for realmente confrontá-lo, ele é incompatível com o Novo Testamento, né? São situações completamente diferentes. O Antigo Testamento é de uma época, o Novo Testamento é de outra, completamente diferente. Eles não conseguem trabalhar em sintonia porque houve uma evolução. Então, naquela época do Antigo Testamento, se ofereciam sangue de animais, né? Se ofereciam animais em holocausto para Deus, né? E aí, você não vê religião nenhuma falando isso. Aí, quando você questiona, diz assim, não, mas Jesus veio e transformou o sacrifício em espiritual. Bom, se Jesus transformou o sacrifício que era material em espiritual, então as outras coisas do Evangelho, do Antigo Testamento, evoluíram também, né? Então você não pode estar usando dois pesos e duas medidas, né? Você tem que estar, se evoluiu a questão do sacrifício, evoluiu todas as outras questões, né? E aí a gente vai fazer um passeio rapidinho nessa parte do Antigo Testamento, né? E a lei era dura para um povo bruto. Com o Novo Testamento, com Jesus, a lei era suave e o jugo era leve, como ele mesmo disse, né? Então, para cada época, havia uma maneira de se tratar. A mesma coisa na educação de uma criança. Quando ela é muito pequena, você tem uma educação. Quando ela vai crescendo, você tem que ser mais rígido, né? Chamar a atenção, olhe nos olhos, olhe nos meus olhos. Eu quero falar com você. Eu quero que você entenda o que é que está acontecendo, né? E não simplesmente dizer, dar grito, bater, não. Você tem que chamar para conversar. Porque senão você vai criar pela força e no momento que ele puder sair, ele sai de junto de você e você não vai ter mais aquele amigo que você conviveu durante todos os anos. Você vai ter uma mágoa, você vai ter um inimigo, né, por conta da educação. Então eu peguei isso de uma palestra que eu fiz aqui sobre a Bíblia, que é muito interessante, e a gente estudar isso aí está tudo no Google. Não inventei nada, não fui buscar nada. Tudo isso está na questão... Está no Google. Então, está muito pequeno a letra, mas ele fala aqui na questão da Gênesis 4, é a questão da Adão e Eva, que eu já expliquei aqui, uma questão, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel e Deus, nessa parte do Gênesis 4, é onde Deus chega e pergunta, cadê teu irmão? Né? Então, se era Deus... Como é que Deus não ia saber, né? Só tinha 4 pessoas na Terra, era tão fácil de ver, né? Só tinha 3, Adão e Eva. Caim, cadê Abel? Caim matou Abel. E aí ele pergunta e descobre, né, que Caim matou Abel e expulsa Caim, manda ele ir embora. E Caim diz aqui, eis que hoje me lança na face da terra e da tua face me esconderei.
e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Quer dizer, todo aquele que me achar me matará. Adão e Eva, Caim e Abel, Caim matou Abel, Caim foi expulso, e quem vai achar ele, né? Então já começa as incongruências, né? E aí você começa a questionar isso, é a hora que foi, não, isso era uma das coisas que eu questionava. E aí ele diz, e Deus fala que vai fazer uma marca, e aí daquele que tocar em Caim. E aí, e saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Terra de Nod, naquela época, cronologicamente falando, se dava nome às cidades de acordo com quem as criasse. Então, se eu montasse uma estalagem, uma hospedaria, uma cocheira, oferecesse água, comida, e aí ia crescendo aquela comunidade ao redor, aquilo ali ia ser chamado Terra de Pietro, e mais na frente uma cidade chamada Terra de Pietro. Então, foi para a terra de Nod. Conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade e a chamou do nome da cidade, conforme o nome do seu filho Enoque. Virou a terra de Enoque. Então, quer dizer, comprovando que aquilo era um costume da época. Então, quer dizer, conheceu a mulher da onde, né? E aí vem as explicações de que Adão e Eva podiam ter tido mais de um filho, que Caim casou com a irmã, procriou com a irmã, né, teve filhos com a irmã, uma história meio sem pé nem cabeça, e aí sem lógica. Mas na hora que você vem e explica que isso aqui é uma história, que naquela época já existia civilização na Terra, já existiam pessoas habitando, só Adão e Eva seriam um referencial do monoteísmo. Fica mais fácil de entender e mais lógico. Peguei outra parte aqui também, em Levítico, né, 20 e 27, que diz assim: os homens ou mulheres que entre vocês forem médiuns ou espíritas terão que ser executados, sendo apedrejados, pois merecem a morte. Está na Bíblia online. A espírita na Bíblia, né, a palavra espírita e espiritismo foi criado por Allan Kardec, né, em 1800. A Bíblia foi escrita 300 anos depois de Cristo, a primeira Bíblia. Então não existia a palavra espírita naquela época, né? Aí o que é que acontece? É a maldade do ser humano em querer denegrir a imagem do espiritismo, né? E já acrescenta nas versões novas das Bíblias já a palavra espírita e espiritismo, né? O que se condenava naquela época, o espiritismo condena hoje também, que se usava naquela época os médiuns para fazer consultas bobas, como muita gente já fez, eu inclusive já fiz, né? Será, vou casar, vou ficar rico, vou ganhar dinheiro, vou fechar tal negócio, né? Tem uma época que você fica procurando cartomante, jogo de búzios, tudo que é de adivinhação, para tentar querer saber do futuro, né? E aí só com o tempo, com o estudo, que a gente vem e descobre que não existe nada disso. Outro aí também, o Levítico 19:31, ele diz: não vos dirijais aos espíritas, nem aos adivinhos, não os consultem, para que não sejas contaminados por estes. Eu sou o Senhor, vosso Deus, né? Quer dizer, são tudo palavras que são colocadas. Então a gente não pode levar a Bíblia ao pé da letra. Respeitamos muito, né? Lembramos que nós respeitamos a Bíblia como um livro histórico, né? Um livro de uma religião, ou a católica ou a evangélica ou qualquer uma outra que tenha saído dessas duas vertentes, mas a gente tem que questionar, né? É a questão que a gente tem que entender, do mesmo jeito que quando alguma pessoa de outra religião vem questionar o espiritismo, eu digo: você já leu algum livro da codificação? Não. Eu digo: então você não pode falar nada, né? Como é que eu posso falar de uma religião, de um livro, se eu não li nada sobre aquela religião? A gente tem que ler e tentar entender e mostrar que existem algumas contradições, né? No Êxodo, fala-se também que se viu Deus face a face, né? Ele fala aqui: e sucedia que, estando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda o Senhor. A porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantara e cada um à porta de sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, né? E aí
Está no Antigo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, ele fala, aqui em João, ele fala que ninguém nunca viu Deus. Acho que eu não coloquei aqui. Mas se fala que se viu Deus face a face. E ninguém nunca viu Deus, a face de Deus. O que Moisés pode ter visto é o espírito guia dele, né? o espírito guardião que o guiava, né? E que a ele se apresentava como Deus, porque senão ele não ia acreditar, ele não ia entender, né? Essa a conclusão que nós chegamos. Mas não que se viu Deus. Em João, no Evangelho de João, ele fala que ninguém nunca viu Deus face a face, né? Quer dizer, no Novo Testamento. Na parte de Gênesis 6, eu coloquei aqui, Deus se arrependeu, 1, 2 e 3. Em 3 partes fala-se que Deus se arrependeu, né? E aí ele fala aqui, e disse o Senhor, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Quer dizer, usavam-se termos humanos atribuídos a Deus, né? E a gente, se fosse imaginar Deus se arrependendo, Deus não seria perfeito, né? Então o Criador não teria nunca um sentimento desse de arrependimento. E aí são muitos outros termos, incentiva a homicídios e massacres em nome de Deus, né? Ele fala aqui, todos que nela estavam feriram a fio de espada e totalmente os destruíram. Nada restou do que tinha fôlego. E queimou-se tudo. E Josué tomou todas as cidades destes reis, né? E aí ele fala que como ordenara Moisés, servo do Senhor. Então naquela época era guerra, era sangue, era matava em nome de Deus. Então às vezes a gente pergunta, mas a sua religião prega o homicídio? Não. Então se você está defendendo o Antigo Testamento, no Antigo Testamento que mais tinha homicídio. E aí não, mas essa parte a gente tira. Então é muito controverso, é muito polêmico. E finalizando, a gente usa esse Salmo 23 aqui nessa parte da Bíblia, que muita gente diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Mas só que a tradução na época, isso aí escutado numa palestra de um estudioso da questão do hebraico e do aramaico, a linguagem era muito pobre. E na realidade o que ele disse é, o Senhor é meu pastor e não me faltará, estará sempre comigo, né? Veja a diferença de você dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu vou ter tudo, né? E o Senhor é meu pastor e não me faltará. Ele estará sempre comigo, sempre me dando apoio. Passamos aí essa parte aí de Bíblia, que é um tanto quanto complicado, porque a gente ainda carrega em nossos corações, né, encarnações e encarnações, na qual o nosso livro de uso era a Bíblia. E às vezes choca um pouco a gente ouvir isso. Mas não podemos, dentro da casa espírita, ter esse tipo de sentimento. A gente tem que estar sempre aberto e, no mínimo, escutar e depois procurar pesquisar no Google. Em 15 de abril de 1864 foi impresso a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo. A codificação espírita, ela anteriormente já havia tido 2 livros, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo foi o terceiro. O Céu e o Inferno e a Gênese, né? Esse conjunto de obras, depois que você lê sentado, marcando com aquele marca-texto amarelinho, né? Depois que vira realmente um livro de uso, você começa a ver que tudo se encaixa, né? Tem resposta em todas as partes. E a gente tem que estar sempre relendo. Eu sempre digo que livro espírita, quando a gente ganha, a gente lê e o que é que a gente faz? Guarda na prateleira, né? Mas eu particularmente acho muito errado isso, né? Eu já fui em casas que tinham uma verdadeira biblioteca espírita de um dono só. E eu sempre sou a favor de que você lê, não é a codificação, não é o livro de estudo, não. É um livro de leitura, passa, doa na biblioteca, dá para um amigo ler, faça aquele livro circular, para que ele seja um alimentador de fé, de esperança, né? Um esclarecedor por onde quer que ele passe, pelo caminho que ele passa. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi criado, uma curiosidade, o título inicial era Imitação do Evangelho. Imagina se o livro tivesse continuado com esse título, né? Imitação do Evangelho. É um termo que na época não era tão pejorativo, né? Não era pejorativo, mas nos dias de hoje ficaria uma coisa que ainda hoje falam que o Espiritismo inventou um Evangelho. Eu já ouvi isso e aí eu sempre questiono, né?
Eu digo, você já leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Não. Eu digo, então você está sendo leviano, né? No mínimo, porque você está fazendo uma acusação sem ter conhecimento de causa. Né? Como é, você já leu o Evangelho? Não. No Evangelho só tem passagem de Jesus. Né? O Evangelho, ele pegou 27 temas, né? Questionamentos morais, e explicou o que é que quis dizer aquilo ali. Porque se você pega a Bíblia e vai ler, a linguagem é muito complexa, ela mistura muitas coisas, e você termina não entendendo, porque era uma linguagem de 2000 anos atrás. 2000 anos, só se for atrás, né? Não tem essa questão. De 2000 anos. Então, você lê e você fica perdido. Né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, quem já teve a oportunidade de ler, ele diz a frase de Jesus, ou a parábola, e vai e explica. E aí você realmente consegue entender melhor. E aí ele diz aqui que contém a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações nas diversas circunstâncias da vida, né? No dia a dia. Ele realmente pega o que Jesus disse e ele transforma para uma linguagem mais atualizada para que a gente possa entender melhor. E mesmo assim a gente ainda precisa estudar para poder entender mais ainda do que está sendo dito ali. Coloquei aqui o resumo que eu falei para vocês, né? 28 capítulos. Né? Necessitaria, cada capítulo é um tema de uma palestra. Né? Não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muita morada na casa do meu pai, ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo, e por aí vai. O Cristo Consolador. Eu gosto muito de dar evangelho de presente. Essa semana, uma amiga nossa estava um tanto atribulada com a filha, preocupada, e aí eu disse, vou trazer um livro para você ler, e levei o Evangelho. Ela disse, eu já tive no Centro Espírita. Eu digo, aí marquei de amarelinho o capítulo 6. Eu digo, toda vez que você estiver muito aperreada, dê uma lida nesse capítulo, leia com calma, né? É aquele, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. De uma revigorância muito grande essa leitura. E aí a gente ia ter que realmente passar aqui pelo menos uns 7 meses ou 6 meses para que em toda segunda-feira a gente pudesse debater um capítulo do Evangelho. Eu separei a questão do Cristo, do Consolador Prometido, dito por Jesus, né, onde ele diz, vinde a mim todos vós que andam em sofrimento, né, e vos achais carregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Né, dito no Evangelho de Mateus. Jesus, ele já sabia, né, que aquele povo era, digamos que na época de Adão e Eva a civilização era uma criança, na época de Jesus era um pré-adolescente muito complicado, entendeu? Muito rebelde. E aí ele já sabia que não ia adiantar de nada, tudo que ele ia dizer ali ia ser uma semente que ia ser plantada, mas que devido à condição moral dos habitantes do planeta Terra ia demorar ainda muito para que se mudassem os hábitos morais, os conceitos morais, né? Os problemas continuam os mesmos, a questão nossa hoje é a moral. E aí ele já disse que viria um Consolador Prometido. E muitas pessoas esperam que esse Consolador Prometido seja a volta de Jesus, né? Muitos dizem, não, Cristo vai voltar. Eu sempre digo, Cristo nunca foi embora. Como é que ele vai voltar? Ele está do nosso lado sempre. Está constantemente do nosso lado. Né? E aí ele diz, na terceira parte, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai. E ele vos enviará o outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito de meu Pai, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Vos ensinará, porque muita coisa não podia ser dita naquela época, né? Não podia ser dito a um pré-adolescente. E hoje a um adolescente já se pode dizer. E vos fará recordar tudo que eu vos tenho dito, porque o que o Cristo disse foi esquecido, né? Os homens se apoderaram das religiões e enriqueceram em nome de Deus, enriqueceram em nome de Jesus, né? Usaram o nome e ainda usam o nome do Cristo e o nome de Deus para se autoproclamarem donos da verdade e profetas da atualidade e detentores das chaves do céu. E muita gente ainda é enganada e extorquida por esse povo. E aí, o advento do Espírito de verdade, que eu
vou pular essa parte aqui só para poder, por conta da questão do nosso tempo, mas é só para dizer que o final aqui. Porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas. O Espiritismo é conhecido também como o enxugador de lágrimas, né? O Espiritismo veio enxugar as lágrimas, veio consolar todos aqueles que estavam inconsolados. É um exemplo de uma morte, né? Uma pessoa que tem um ente querido que falece, muitas pessoas chegam ao desespero por achar que perderam aquela pessoa, que nunca mais vão ver aquela pessoa, né? E aí a gente sempre dá um abraço, a gente sempre procura conversar, e aí vai tratando por diversas nuances, né? Uma que você pode chegar e dizer, olha, imagina a alegria que ele está tendo agora, se for uma pessoa idosa, de encontrar os pais, encontrar os avós, né, no céu, onde está se encontrando, mas cá dentro de mim eu já fico fazendo uma prece por aquela pessoa, porque erram aqueles que acham que vão sair daqui direto para o nosso lar, né? Ou direto para o céu, ficar tocando harpa lá, né? Todos nós aqui somos muito pecadores, principalmente os que estão aqui na tribuna, os que trabalham na casa espírita. Esses são os maiores devedores. Lembrando que tem aqui algumas irmãs que dizem para mim, não, eu vou para o nosso lar. Eu digo, então vai me buscar, né? Que eu vou estar lá no umbral. Eu fico tentando imaginar que eu vou ficar numa laminha mais limpa, né? Pelo menos com o nariz de fora, assim, para mim já está ótimo. Mas eu tenho consciência plena de que vou para o umbral, né? E aí a gente fica tentando se melhorar para poder passar menos tempo no umbral. Mas eu acredito que 99% das pessoas vão ter que passar um pouquinho no umbral, porque todo dia a gente peca por ação, omissão, pensamento, né? A gente não é tão bom quanto a gente pensa. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Eu escolhi essa parábola do festim de bodas, né? E aí é onde Jesus diz, falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus, o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar a boda de seu filho, despachou os seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados, né? Pegou os servos e mandou chamar todo mundo que tinha sido convidado para aquela festa maravilhosa. Estes, porém, se recusaram a ir. Coisa estranha, né? O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados, preparei o meu jantar, mandei matar os bois, todos os meus cevados, tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, nem se incomodaram com isso. Lá se foram um para cada lado, né? Outros pegaram os servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou e exterminou os assassinos e lhes queimou as cidades. Então disse a seus servos, o festim das bodas está inteiramente preparado, está tudo pronto aqui. Mandei matar todos os convidados, né? Mas os que para ele foram chamados eram indignos, né, de vir. E depois as encruzilhadas chamai para as bodas todos quantos encontrados. E os servos saíram e trouxeram todo mundo que estava no meio da rua, bons e maus. A sala de bodas se encheu de pessoas que puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia túnica nupcial, disse-lhe, meu amigo, como entraste aqui sem túnica nupcial? E o homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente, atalhe as mãos e os pés e lançai nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos são chamados e poucos escolhidos. A gente lê isso na Bíblia e fica meio que sem entender, né? Aí vai no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, e ele explica tudo isso que Jesus quis dizer, né? O festim das bodas é o céu, seria o paraíso, seria a salvação, né? Para aquele povo naquela época, tinha que dizer que tinha o céu. Os servos eram os profetas, que vieram na sequência, dizendo que o Messias estava para chegar. Os convidados eram a população, eram os hebreus, eram os religiosos daquela época, né? E aí os profetas vieram, falaram da boa nova, da vinda do Messias, e ninguém deu a mínima. Jesus veio porque os judeus esperavam o rei dos reis, né? Esperava que viesse o rei dos exércitos, da força, né? E veio Jesus, né? O rei do amor, da paz, né? Do perdão, de perdoar os inimigos, né? De amar os seus inimigos.
E aí não se levou Jesus a sério. Jesus foi considerado um profeta, mas não o Messias. Ainda hoje os judeus esperam pela vinda do Messias. E aí Deus então diz aqui, o Senhor, né, diz na parábola, que manda chamar todos que encontraram. Então chame todos estão abertos à salvação, né, já que os escolhidos não queriam, né, os convidados, manda chamar todos. E aí, ao chamar todos e chegarem para a entrada no céu, né, simbolicamente falando, ele pergunta pela túnica nupcial. A túnica nupcial é o estado, é o espírito puro, né? E só aqueles que tinham um espírito puro é que realmente teriam direito de ir para o céu. Então, é essa a comparação, a grosso modo, rapidamente falando, porque o tempo aqui passa sempre muito rápido. E aí eu coloquei esse livro aí de Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Eu conheço muita gente que diz, não, mas o Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho. Aí eu digo, calma lá, gente, isso foi uma proposição, isso foi uma proposta que foi dada ao Brasil, do mesmo jeito que ao povo judeu, né, o hebreu, naquela época, foi dada a proposta de ser o berço do Cristo, do cristianismo, né, de Jesus, o berço do amor, a fonte de luz. E ainda hoje é um lugar onde só tem guerra, ódio, intolerância, ganância de dinheiro, né? E aí a gente realmente diz o que é que a gente tem que fazer para que o Brasil se torne coração do mundo e pátria do Evangelho, né? A gente precisa ainda estudar muito, mudar muito nossos conceitos, nossos preconceitos e mudar nossas atitudes, nossos atos e atitudes e principalmente nossos pensamentos. Coloquei aí um texto de Divaldo Pereira Franco, do Evangelho no Lar, e é um texto que eu sempre gosto de mandar pela internet, para quem se propõe a fazer o Evangelho no Lar, que é uma prática maravilhosa, e ele chama-se Jesus Contigo. Ele diz, dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no Lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Quer dizer, pega um dia na semana, lá na nossa casa é domingo à noite, é o dia mais calmo da semana. Prepara a mesa, coloca água pura, abre o Evangelho, distende a mesa a fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é a vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem invariável. Distende a tua casa cristã à luz do Evangelho para o mundo atormentado. A gente tem que dar o primeiro passo na nossa casa, na nossa família. Quando uma família ora em casa, reunida nas blandices do Evangelho, toda casa, toda rua recebe o benefício da comunhão com o alto. A sua casa torna-se um ponto de luz na sua rua, no seu prédio, né? E você começa a jorrar luz para todas aquelas famílias ao redor. Se alguém no edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão em família, todo edifício se beneficia qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando, fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem amas as diretrizes do Mestre e, quanto possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova. E examina as dificuldades que te perturbam ante a inspiração consoladora do Cristo. Não demandes a rua nessa noite, senão para inevitáveis deveres que não possa adiar. Demora-te no lar para que o divino hóspede também aí possa se demorar. E quando as luzes se apagarem, a hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo. Joana de Ângeles. Então, a importância da leitura do Evangelho, ela é máxima. Eu acho que todo mundo que... Eu tenho um texto de como fazer o Evangelho no lar para espírita, tem um texto para evangélico e tem um texto para católico. Sempre que eu conheço alguém, eu digo, você leu o Evangelho na sua casa? Não. Vejo alguém muito aflito, alguém que está... Qual é a sua religião? Não é? E aí eu mando esse texto, muda a questão do copo de água, né? A questão, eu peço para abrir o Evangelho, um dos Evangelhos, né? De Mateus, de Lucas, de João, ou de Marcos, e aí lê uma página por semana. E aqui eu trouxe até o Evangelho nosso de casa que eu estava lendo hoje. A gente sempre tem o costume de marcar a data de lápis. E toda vez que
vou fazendo em sequência, né, porque todas as páginas ela tem uma importância significativa, né? A questão de abrir ao acaso para fazer um evangelho lá, eu particularmente não aconselho, porque você tende a abrir, é uma questão de probabilidade. Você vai abrir mais, num livro de 100 páginas, você vai abrir da 30 até a 70. A probabilidade de você abrir mais nos meios do livro do que nos inícios. Então, se você começar a ler e vai pondo a data, né, lê 2 páginas e meia, quando termina o raciocínio aqui, marca com lápis de novo, na outra semana, um dia você vai ler a última página. Aí o que é que você faz? Volta para a primeira, apaga aquela data de lápis. Eu gosto de apagar pouquinho para poder ter uma noção de quando foi que a gente leu aquela última página. E a gente já vai, eu acho que na 5ª leitura no Evangelho. E aí você pode chegar e dizer assim, eu já li o Evangelho de Jesus todo na minha casa com minha família sentada à mesa, né? Mais uma vez, chegando ao final, graças a Deus deu tempo, falar da codificação, da importância, como nós falamos no início, né, da leitura da codificação, ela é importantíssima. A vinda o advento do Espiritismo, ele veio para trazer a fé raciocinada, né, para que a gente possa entender o que a gente está crendo, né, porque a fé cega é como uma faca amolada, né? A faca, tanto a gente pode cortar um alimento para alimentar alguém, como a gente pode ferir alguém ou matar alguém. A importância do trabalho na casa espírita, ele é de uma importância assim, fundamental. Precisamos muito de trabalhadores na casa espírita, nos trabalhos da casa espírita, né? A gente sempre está fazendo visitas, e eu sempre digo, na hora do centro é tanta gente, mas na hora que a gente vem para fazer uma visita, dia de sábado, todo mundo tem os seus afazeres, os seus problemas, mas a gente dá para tirar assim, um sábado a cada 6 meses. Eu vou ajudar, eu vou lá naquela comunidade, eu vou lá naquele asilo, eu vou naquele orfanato, ou eu vou no hospital, ou eu vou na casa da minha tia, aquela tia bem chata, ou eu vou falar com aquela minha vizinha que eu não gosto nem de olhar para ela quando eu vejo, já entro no elevador, fecho logo a porta, fico apertando para descer, para ela não vir e descer comigo no elevador. Eu vou tirar um sábado no semestre e vou conversar com ela, vou chamar ela para tomar um café, né? Porque isso realmente é a prática do Evangelho de Jesus. Como nosso irmão Valdenizo sempre fala, da questão do tamborete da cozinha, eu sempre falo do nosso bequinho aqui, que a saída do bequinho é o primeiro exercício, né? Dê uma boa noite, dê um sorriso, né? Converse com as pessoas que moram por aqui. Eles às vezes são tão retraídos, né? E quando nos vê, ficam mais retraídos ainda. Mas se você olhar para ele, fale boa noite, mesmo que não venha nenhum boa noite de lá, né? Mande um amor, um abraço para ele mentalmente. Estamos chegando no Natal, eu lembrei aí da questão do que é que a gente faz agora, né, a nossa lista de Natal. Número 1, comprar presente. Número 2, embrulhar o presente. Número 3, enviar lembrancinhas, né, caixinha. Todo canto que chega tem caixinha. Eu estou dizendo que eu vou fazer uma caixinha minha, né, porque todo canto que eu chego é caixinha de Natal, e as caixas desse tamanho. Antigamente eram umas caixinhas pequenininhas, hoje é um negócio enorme. Comprar comida, né? Que a gente sempre compra comida no Natal, fazer doces, né? Tem aquela rabanada, aquele negócio que é uma quantidade de manteiga ali, né? De ovo, de açúcar, né? É uma bomba relógio, né? Comprar uma roupa nova, instalar e ver as luzes de Natal, esperar para o Papai Noel e esperar um bom presente. E aí eu vi isso no Facebook, né? Que a internet ela tanto pode servir para o bem ou para o mal, né? A gente sempre questiona muito aqui as pessoas usando aparelhos eletrônicos, né? Se desliguem um pouco do mundo lá fora. Procurem se encontrar aqui na Casa Espírita. Aqui é o local onde você vai começar a resolver os seus problemas a partir do momento que você começar a se conhecer. E aí eu achei maravilhoso, que em vez de comprar presente, vamos estar presente na vida das pessoas, na vida da nossa família, daquela vizinha chata, daquela tia complicada, né? Daquela prima invejosa, né? Daquele pessoal que veio na nossa família não por acaso, mas a nossa família é nosso principal desafio, né? Nós fomos colocados, todos os membros da família foram colocados especificamente para que possam conviver e fazer com que o amor floresça. Em vez de embrulhar o presente, vamos embrulhar alguém com um abraço, né? Vamos procurar dar mais abraço. A gente às vezes fica um pouco tímido de dar abraço nas pessoas, né? Mas um abraço, ele é um passe. Ele é uma transmissão de energia e pode, às vezes, ajudar uma pessoa. E pode ser a única coisa boa que aquela pessoa recebeu no dia. Em vez de enviar lembrancinhas, vamos enviar sempre paz e amor por onde quer que passemos. Mentalmente, a gente sempre pode estar distribuindo amor. Não precisa nem falar. Dê um sorriso, né?
Olhe com a cara boa, dê um bom dia, uma boa tarde, boa noite, até para quem você não conhece na rua, andando. Em vez de comprar comida, vamos dar comida, né? Tem muita gente com fome, muita gente aí que está passando por não tem nada o que comer na noite de Natal. E eu lembro de uma frase do Rudival Cohen, que ele dizia que no dia 31 de dezembro as prateleiras ficavam vazias, eles tiravam tudo do centro espírita e davam tudo. Começa o ano sem nada dentro da casa espírita. Eu achei aquilo ali de uma magnitude, né? Começa do zero, porque a gente não pode conceber de passar o dia 31 de dezembro tendo comida dentro da prateleira do centro espírita, sabendo que uma família não tinha nem o que comer naquele dia. Seu Cláudio, só terminando aqui, rapidinho. Em vez de fazer doce, vamos ser mais doces, né? Apesar da minha cara feia, eu não mordo nem machuco ninguém. Às vezes as pessoas vão até reclamar a dona Anitta da minha insistência, às vezes, no pedido de silêncio e no pedido de não usar aparelhos eletrônicos aqui. Mas eu sou uma pessoa doce, os que me conhecem sabem disso. Até aquelas pessoas que tinham medo de mim, como Dona Carmen, que eu não estou vendo ela aqui, mas ela dizia que tinha medo quando eu chegava, né? Hoje me abraça, me dá beijo, me quer bem, né? Somos todos irmãos. Às vezes a gente não entende, mas a questão da disciplina na casa espírita ela é muito importante. Em vez de comprar uma roupa nova, vamos dar uma roupa nova, ou até aquela roupa usada, mas que esteja em condição de uso. Nós aqui somos beneficiados com aquela árvore de Natal da Rede Globo. Todo ano nós ganhamos presente e distribuímos. Chega um pouco depois do Natal, porque eles só começam a distribuir realmente na semana do Natal. Mas o organizador disse que eles pararam de aceitar roupa, porque o pessoal já chegou a levar até roupa de criança com fralda, com cocô dentro. Para você ter ideia. Roupa suja, roupa rasgada, roupa velha, sapato sem solado, sandália rasgada. É incrível, entendeu? Então, às vezes eu já recebi doação que eu cheguei para o doador e digo, isso aqui é para jogar no lixo, né? Ele disse, que é isso, rapaz? É doação? Eu digo, não. Boneco sem cabeça, carro sem roda, né? Lá a gente compra um brinquedo novo para dar para os meninos. Como é que eu vou receber isso? Né? Então as pessoas ainda não têm, acham que vai doar é aquilo que não presta mais, eu vou doar. Não, tem que ser aquilo que a gente goste ainda, que é para poder a gente trabalhar esse nosso desprendimento, né? Minha esposa, ela criou uma frase que eu achei maravilhosa, que é assim, Pietro, doar dói. Eu digo, dói mesmo, mas tem que doer, né? Porque eu digo, 10 calça jeans, tira uma para me dar pela roupa centro. Não, sai, fecha o guarda-roupa, sai daqui. Comprei uma roupa nova, eu digo, então tira uma do guarda-roupa, né? Entrou uma, sai uma. Né? Mulher, eu não sei o que a mulher tem tanto sapato, tanta calça, tanta roupa, né? O homem tem 3 calças jeans, né? 10 camisas, é tudo mais simples. Instalar e ver as luzes de Natal. Vamos aproveitar e ser as luzes desse Natal, né? Vamos brilhar por onde quer que passemos com o nosso amor, com nossa alegria, né? Como disse o Dr. Cláudio, vamos ser alegres, né? A gente não precisa ser tão carrancudo, deixa as preocupações do mundo, né? Vamos seguir em frente. Esperar por Papai Noel, não. Vamos esperar por Jesus, né? Natal é Jesus, não é Papai Noel. Você pergunta para uma criança quem é que nasceu no Natal, ele fala é Papai Noel. Natal é a festa de quem? Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel. Até os chineses que não são cristãos estão comemorando o Natal, porque lá é onde se fabrica tudo, né? Está começando a criar o cultivo de dar presente na época do Natal, né? E o Papai Noel está em todas, né? E você mal vê Jesus sendo lembrado nos presépios, né? nas conversas, nas preces, nas orações. E encerrando, esperar um bom presente, e aí a gente vamos esperar só saúde e paz, né? Que o resto a gente consegue e a gente vai atrás, né? Não vamos parar de pedir coisas e vamos pedir a Deus só isso, saúde e paz. Quem não tem, ou quem já esteve sem, sabe o quanto falta faz. Boa noite a todos, obrigado por tudo. Bom, minhas irmãs e irmãos em Cristo, vamos elevar o nosso pensamento mais uma vez ao Mestre Jesus, acompanhando a prece da nossa irmã Laurinete. Vamos fechar nossos olhos e pensar no aniversariante do mês, pedindo a Deus Pai que nos ajude, que faça com que deixemos de ser a criança espiritual, a nossa infância espiritual, e vamos nos tornando um adolescente mais responsável, para que sejamos futuramente um adulto maduro espiritualmente. Pedimos a Deus que ilumine todas as mentes e todos os corações que estão presentes aqui, tanto de encarnados como desencarnados, para que todos
tenham absorvido alguma coisa do ensinamento da noite de hoje, para que saiamos daqui bem melhor do que nós chegamos. Que tenha em cada um de nós o hábito de praticar o Evangelho, não só na leitura, mas vivenciar, que é o mais importante. Nos abençoa, Jesus, ilumina cada um de nós para que tenhamos uma boa semana. E vamos também dirigir o nosso pensamento para desejar a nossa irmã Conceição, que está fazendo o aniversário hoje. Que Deus ilumine a todos nós e muita paz a todos. Assim seja. Jesus, amigo, resta-nos tão somente, após esta rogativa, renovar nossos agradecimentos por tudo o que acabamos de receber, pelo acréscimo da vossa divina misericórdia, e recordar o Espírito de verdade que nos legou 2 mandamentos. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Muita paz. Fui sábado, lá na Rádio Folha. Foi? O Marco me chamou para ir pra lá. Que bom! Por que não me avisou, cara? Peraí, devagar, que eu estou a mancar. Tinha que falar de cessa, meu Deus. Mais uma vez, boa noite. Nós voltamos reiterando aquele pedido inicial com relação ao silêncio, com relação aos aparelhos celulares para que sejam mantidos desligados ou no modo silencioso. Alguém que chegou depois ou que haja esquecido, que verifique agora. E nós gostaríamos também de falar novamente, uma vez que sabemos que certamente outras pessoas chegaram após os nossos avisos, que pode parecer uma incongruência quando o nosso irmão Pietro falou, a respeito daquilo que as pessoas em geral hoje esperam de Natal, e realmente depende do nível de consciência de cada um, porque nós vimos isto e nós estamos aqui a pedir que as pessoas que puderem se disponibilizem a colaborar com itens para que nós façamos a festa de Natal, da comunidade. Parece uma incoerência, mas nós voltamos a dizer que depende da consciência. Eu, particularmente Eva, não vou dar presente a ninguém no Natal, a não ser aqui no centro. Mas é o nível de consciência que cada um atingiu, Porque cada um tem uma forma de encarar. Mas essas pessoas que se encontram aqui no nosso entorno são pessoas que, pela forma como vivem, dão importância a isto. E, inclusive, felizmente ou infelizmente, é uma forma que nós temos de acessar essas pessoas. Porque quando nós promovemos essa festa, não é só chegar e distribuir os presentes, mas a gente fala de Jesus, a gente faz prece, a gente não faz proselitismo, mas a gente explica quem é o aniversariante, A gente tenta, através disso, transmitir solidariedade, fraternidade, e há que chegar o tempo em que essas pessoas e que todos nós, verdadeiramente, no Natal, vamos lembrar daquele que realmente tem o seu natalício nessa época, que também nem é 25 de dezembro, tudo é convenção. Mas só para que vocês entendam. E nós voltamos reiterando, quem puder colaborar, procure Quitéria, ela está de plantão, porque, infelizmente, nós precisamos, às vezes, adotar certos expedientes para poder atingir outros objetivos. Não estamos usando nada de escuso,
mas explicando para vocês, porque a gente termina de ouvir uma coisa dessas e começa novamente a pedir, né, os itens. Mas é apenas por isso. Há que chegar um dia em que todos terão entendimento e que realmente o presente material não terá significado como tem nos dias de hoje. Mas é uma forma de nós atingirmos e de falarmos mesmo a respeito de Jesus e de Deus para quem ainda não o conhece, como nós conhecemos um pouquinho mais. E reiterando, não mantenham só os aparelhos celulares no modo silencioso, mas se mantenham também desse modo, por favor. Mais uma vez, obrigada a todos.